3. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Bom dia, Estação da Luz, esta web rádio tão querida, que nos traz a oportunidade bendita de falarmos dos ensinamentos de Jesus através do seu evangelho de amor, trazendo luz, amparo, força, fé, esperança, alegria, tudo de bom para nossos corações e para esta humanidade bendita que nos assistem, que conosco compartilham estes momentos, que estão sempre em busca dos ensinamentos de Jesus para vivenciar a nossa vida tão atribulada nos dias de hoje, né? Mas com compreensão daquilo tudo que a humanidade passa e cada um de nós também passamos, para que nós possamos ser espíritos cada vez mais compreendedor, que entendem melhor as leis divinas para poder praticá-lo no dia a dia. E através dos ensinamentos de Jesus no seu evangelho, que clareia, norteia a nossa vida, que nos traz esperança, que nos traz alegria, que nos traz a oportunidade de conhecer melhor tudo aquilo que Jesus veio praticar e ensinar a todos nós aqui na vida terrena, quando ele esteve aqui conosco. E toda aquela vibração, até hoje, purula pela Terra, mas nós espíritos ainda no processo evolutivo, neste mundo de provas e expiações, lutando para nos melhorar a cada dia, aí continuamos nesse esforço constante de compreender estes ensinamentos para vivenciá-lo no nosso dia a dia. E esta oportunidade que temos aqui de podermos refletir nesses ensinamentos maravilhosos, nós vamos trazendo luz a nós mesmos, né? Trazendo a luz, não trazendo porque nós temos a centelha divina, somos filhos de Deus, né? Mas fazendo vibrar cada vez mais a nossa luz no caminho que vamos seguir e no caminho que também seguem conosco os nossos entes queridos. Então, uma oportunidade bendita este momento da nossa encarnação, né? Onde nós podemos, apesar de toda a turbulência do mundo, nós podemos compreender que a paz nós construímos em nós. Então, eu vou convidar todos, queridos amigos, para que nós possamos fazer uma prece para iniciar o trabalho desta manhã, rogando a Jesus, nosso Mestre querido, a sua luz, o seu amparo, para despertar nossas consciências para estes ensinamentos, para que nós possamos seguir adiante na compreensão cada vez maior desses ensinamentos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para nossas reflexões e a nossa paz íntima. Senhor Jesus, que a tua luz seja conosco e que fique também junto a nós, nos orientando para melhor servir nesta seara bendita
de compreensão, de luz e de paz em nossas vidas. Que assim seja. Bom, meus amigos, nós estamos fazendo, para aqueles que estão ouvindo pela primeira vez, nesse programa Jornada ao Conhecimento, a nossa intenção é que a gente possa entender aqui, compreender aqui e vivenciar no nosso dia a dia o Evangelho de Jesus. E nós fazemos na sequência, estamos fazendo o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, começamos inclusive a semana passada, e nós estamos refletindo na parábola de núpcias, que nós lembramos que é aquele fazendeiro, né, que o filho ia casar e ele convidou, fez as suas, preparou a festa de núpcias, né, e convidou a toda a sociedade. Mas alguns não aceitaram o convite porque tinham muito trabalho, outros foram para suas casas de campo, outros rejeitaram o convite, ainda matando o servo que foi levar o convite pessoalmente. E aí ele pediu que saíssem às ruas e convidasse todos aqueles que encontrassem no caminho. Porque a festa já estava preparada e não era justo perder tudo aquilo. Então todos aqueles do povo se vêm para o banquete, né? E quando ele vai verificar quem estava lá, se o banquete estava bem servido, ele vê que tem uma pessoa que não está com as vestes nupcial, né? E pede que ele seja retirado do local. E nessa lição, que a gente refletiu bastante, nós pudemos trazer para nós, porque nós também, se a gente trouxer essa parábola para as chamadas de Jesus para cada um de nós, porque assim, o convite é de Deus. Quando nós falamos o convite foi Jesus quem fez, porque para cada um de nós, quem representa Deus? É Jesus. Ele é o ser mais próximo de Deus do que nós. E nós ainda, espíritos materiais, precisamos materializar uma presença para que a gente possa crer nessa presença. Então, Jesus representa Deus para mim. Ele não é Deus. Deus é Pai. Jesus é nosso irmão e mestre e amigo. Mas ele é a representatividade divina para mim. E eu e cada um de nós que também temos a centelha divina, representamos Deus. Como é que o outro vê Deus através da minha atitude, da minha vida? A gente aumenta a nossa responsabilidade diante da vida. Porque Jesus assumiu essa responsabilidade. Agora, como é que eu estou assumindo a minha responsabilidade diante da vida? E isso que nós precisamos perceber, porque mesmo que nós não saibamos, nós somos exemplos para alguém. Mesmo que a gente fale, eu não sou exemplo para ninguém, não sou, porque eu também tenho as minhas lutas íntimas e necessárias para fazer o meu processo evolutivo. Mas tem alguém que a gente não sabe muitas vezes quem, que olha para nós. Assim como nós olhamos para alguém e falamos, poxa vida, como eu queria, como eu gostaria de seguir, ser como aquela pessoa, porque aquela pessoa me inspira uma confiança e uma proximidade com Deus. Então, assim somos nós. Então, todos nós, para alguém, representamos Deus. Não por sermos espíritos evoluídos, nada disso, no nosso processo de evolução. Então, assim como nós
vemos Jesus, Deus, quer dizer, desculpa, vemos Deus através de Jesus. E está tudo certo. É só não confundir que um é um, o outro é outro. São espíritos diferentes. E pronto. É isso que a gente precisa entender. Tudo bem quando a gente fala assim, ó, é Jesus. Tá tudo certo. Tá bom? Mas é nesse sentido. É a representatividade divina para cada um de nós. Para mim, pelo menos. Então, ele vem mostrar que Jesus fez o convite para cada um de nós. Nós já fomos chamados. Mas a gente não quis saber. Não, isso não é para mim, vou com a minha família com a minha família viajar, vou passar as férias, não quero saber disso. Passou. E Jesus continua fazendo o convite. Cada encarnação é um novo convite. Cada dor que nós temos é um novo convite. E aí a gente não quis. Ah, não. Agora que as coisas no mundo estão melhor, minha vida está melhor, eu tenho como usufruir da vida de maneira melhor, eu não quero nem saber disso. E quantas vezes esse convite está sendo feito e quantas vezes eu tenho uma desculpa para me afastar do convite. E o convite de Jesus qual é? É que nós possamos conhecer a lei divina e vivenciá-la no nosso dia a dia. Não é para a gente se tornar santo, não é para a gente se tornar um religioso, né? Celibato, nada disso. É para que nós nos tornemos espíritos melhores, que vivenciam a lei divina no nosso dia a dia. Esse é o convite. Mas nós ainda continuamos fugindo desse convite muitas vezes. Então, ele está nos chamando a cada nova oportunidade, a cada momento de dor na nossa vida. E como é que eu estou reagindo com esse convite? Eu continuo negando o convite? Ou eu estou me preparando para ser um escolhido? Quem foram os escolhidos para participar do banquete desse fazendeiro? Foram os pobres e os estropiados. Por quê? Porque eles aceitaram aquele convite. Quando Jesus esteve conosco, quem aceitou o convite dele? Foram poucos os da nobreza que aceitaram, pouquíssimos. Agora, aqueles necessitados de tudo na vida foram os que aceitaram. Porque eles sabiam, começaram a compreender para que aqueles momentos de dor, aqueles momentos de tristeza em suas vidas. Olha como fica diferente da gente enxergar tudo isso. Quando nós percebemos qual é o objetivo nosso no dia a dia, que nós viemos para nos transformar. Esse foi o convite. Então, aqui agora, nós temos, do mesma lição, ainda na festa de núpcias, a fala de Kardec, a interpretação de Kardec para este trabalho. Então, nós fizemos uma interpretação trazendo para cada um de nós. E Kardec vai trazer de uma maneira diferente, mas que não é diferente daquilo que a gente refletiu. Que nós continuamos sendo convidados e chamados. E a gente vai ver ao longo da história aqui, da explicação de Kardec, que foi trazida pelos espíritos também, mas é que ele compilou e transformou numa única tarefa, numa única lição, essa fala. E nós não vamos fazer num dia só, tá? Porque é bem longa, e nós vamos fazendo devagar para compreender melhor tudo isso que é a nossa oportunidade de chegar mais próximos da lei divina. Então, ele começa dizendo assim, é o item 2 desta lição. O incrédulo ri desta parábola, que lhe parece uma pueril ingenuidade, pois não admite
que haja tantas dificuldades para a realização de um banquete. E ainda mais quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa, que não tem nada com peixe, coitados, eles foram lá para entregar simplesmente os convites. As parábolas, diz ele, são naturalmente alegorias, mas não devem passar os limites do possível. Então, era a forma que Jesus tinha de nos ensinar, e a gente entendia naquela época. Quer dizer, aqueles que estavam dispostos a entender. Aqueles que não criticavam cada vez mais as parábolas de Jesus. Aí ele fala assim, ó, o mesmo se pode dizer de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não lhes descobrirmos o sentido oculto. Gente, se nós pegarmos cada história infantil, cada história mais simples, ela tem um cunho moral. E nós precisamos aprender a identificar esse cunho moral. Não é uma historinha apenas, mas é importante que nós possamos extrair o que aquela lição traz para mim. É como a gente, quando já mais adulto, vai ler um romance, vai ler um livro de ficção, vai ler um livro de autoajuda. Se ela não tiver sentido em mim, é uma leitura pela leitura. E muitas vezes, até um livro, um romance, uma história que cada um gosta de assistir, se não buscar aquilo que traz para si próprio, aquilo que toca no coração, se não fizer isso, não faz sentido. Fica o ensinamento pelo ensinamento simplesmente, sem trazer nenhuma repercussão para o espírito que somos, para nosso processo evolutivo. Então, é isso que ele está falando aqui. Se a gente não descobrir o sentido oculto das parábolas, das fábulas, das histórias infantis, dos romances, de todos os livros, de tudo que nos cai na mão, nós só perdemos tempo com a leitura. E acrescentou o quê se ela não faz sentido na nossa vida? E é isso que ele está falando. Nós temos que buscar o sentido, aquilo que faz sentido na minha vida, para fazer mudanças importantes. Jesus se inspirava nas usanças mais comuns da vida e adaptava suas parábolas aos costumes e ao caráter do povo a que se dirigia. Então, quando Jesus vinha falar uma parábola, ele não inventava, não, ele trazia o que eles viviam naquela época. Alguém já teve que contar uma história para a criança quando ele fala assim, não quero que você lê livro, eu quero que você inventa uma história. E aí a gente faz o que para inventar uma história? Nós buscamos ou na nossa vida uma situação para ensinar a criança, não falando que é a gente nem nada, ou uma situação da própria vida da criança, em que ela vive. Não é assim? Para quê? Para que ela vá despertando para fazer essas mudanças durante a sua existência. Quem já não precisou contar histórias inventadas? Né? Então, mas a gente não inventa do nada. Nós temos que buscar um elo. Depois a gente pode até florear a história, mas a essência da história tem a ver com aquilo que a gente já passou. E é o que Jesus fazia. Trazia as parábolas de acordo com a situação, de acordo com aquilo que eles estão fazendo para as pessoas. A repercussão é íntima para cada um deles. Né? A maioria delas, que é das parábolas, das fábulas,
tinha por fim fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, e seu sentido só parece incompreensível para os que não se colocam nesse ponto de vista. Olha só, a gente não compreende a história quando aquilo não faz sentido para mim. E muitas vezes, quantas encarnações nós estamos ouvindo as parábolas e não damos bola para ela, porque parece que ela não faz sentido nenhum para nós. E esquecemos que ela faz muito mais sentido do que nós esperamos, do que nós pensamos. Esperamos, não, pensamos, né? Porque nós não nos colocamos no lugar daqueles espíritos que estão ali, naquela vivência, naquilo que eles estão falando, e trazer para a época de Jesus o que ele queria dizer. Olha como não é só nós lermos algo, ou uma parábola, ou uma fábula. É imaginar qual é o pensamento de Jesus ao trazer uma parábola. O que ele queria fazer entender aquelas pessoas que estavam lá. E era eu lá e sou eu aqui agora. O que ele quer dizer para mim? Ah, não entendi nada. Aí a gente precisa ler diversas vezes e pensar nas situações. E também buscar nos livros daqueles espíritos que trazem a compreensão da parábola de Jesus, para que a gente possa se identificar com uma e falar: peraí, isso aí tem que ver comigo. Assim como a gente lendo isso que foi dito agora através da parábola, nós vamos compreendendo isso, que Jesus está dizendo algo para mim. Nós refletimos a semana passada por 1 hora nesta parábola. É trazer para si onde eu me encaixo. Quantas vezes eu fui convidado e onde eu me encaixo nisso tudo? É maravilhoso. Nós podemos compreender a essência disso tudo. É como a gente, quando lê um livro que a gente gosta muito, que a gente fala: esse é meu livro de cabeceira. Por quê? Porque aquilo que a gente lê nos toca. Ela parece que fala só para mim, foi feito para mim. Nós assistimos, às vezes, uma palestra, uma fala de alguém, e pensamos assim: nossa, era para mim que foi feito isso. Não é? Jesus conseguiu tocar o meu coração, como conseguiu tocar o de muitos outros. E de outros só fala assim: ai, que palestra maravilhosa. Mas não pega. Só foi maravilhosa, porque ouviu, emocionou com alguma situação, mas ficou por aí. Ficou pensando assim, aquele ensinamento que a pessoa trouxe, só. Assim como a gente vai na escola durante anos sem entender nos primeiros ciclos, né? Lá até o 9º ano, sem entender para que nós vamos utilizar tudo aquilo. Aí a gente vai fazer o 2º grau, aprende biologia, química, fisiologia, não sei o que lá, e você não sabe nem para que serve aquilo, para que você vai usar. Aí quando você chega na idade mais, que você vai fazer uma faculdade, que você descobre a importância daquilo na prática do dia a dia. E é isso, gente. São parábolas, são histórias que nós só vamos ter noção sobre elas quando nós pararmos para refletir sobre elas. E não é quando a gente já está mais na idade mais adulta que a gente começa a compreender para que é que a gente passou pelo desafio, para que é que a gente precisa estudar tudo aquilo que a gente estudou, porque nós vamos utilizar lá na frente. E é isso. E Jesus sabe que nós estamos numa fase da humanidade que ainda estamos aí no fundo 2 já, vamos assim dizer, porque no 1 a gente já passou, né? Que é da 6ª a 8ª, o 9º ano.
Então, nós estamos nesse período de compreender muitas coisas ainda, de despertar, mas ainda não conseguimos entender que nós vamos aproveitar isso. Por isso que os alunos muitas vezes não têm atenção na aula, não se interessam por aquilo, porque não vê onde vão aplicar. Mas vai fazer falta quando chegar lá, na frente, onde vai exigir aquilo que nós aprendemos na prática. E é isso que a parábola vem nos dizer. E para cada um de nós, ela tem uma interpretação. Porque se eu me encaixo em um desses convidados, eu já estou no. Qual é o meu processo de compreensão do Evangelho de Jesus? Né? Então, agora ele vai falar um pedacinho, que vai dar tempo né, da gente mais um pouquinho, para depois nós podermos responder as perguntas. Deixa eu só molhar na garganta aqui. E ele diz assim, nessa parábola, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. Gente, porque não é tudo felicidade e alegria? A gente estar num local onde as pessoas estão ali formando uma nova família, as vibrações para aquele casal, para que eles tenham vida longa juntos, que eles possam construir sua família, sua vida. Não é com esse intuito que a gente vai a uma festa nupcial? Então, e ele compara o reino dos céus a isso. É aquele momento de alegria, quando nós atingimos o nosso amadurecimento para poder estar junto com o outro para formar uma família. Então, agora ele vai falar do pedacinho das parábolas, tá? Os primeiros convidados para a festa foram os judeus. Onde foi que Jesus veio? Que Deus havia chamado em primeiro lugar para o conhecimento da lei através de Moisés. Foi Moisés quem trouxe. Foram eles os primeiros chamados. O enviado do rei são os profetas. Lembra que entre Moisés e Jesus tem uma distância imensa. E nesse período, quantos profetas vieram para trazer uma explicação do que do que eram aquelas leis, do que é aquilo que Moisés trazia. Que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Eles vieram interpretar tudo aquilo que eles ainda não compreendiam, mas cujas palavras foram pouco ouvidas, cujas advertências foram desprezadas, e muitos deles foram massacrados, como os servos da parábola. E não é verdade? Ao longo da história a gente não vê isso? Quantos morreram? Quantos foram para o circo? Quantos foram crucificados? Porque antigamente era essa forma dos assassinos, daqueles que eram contra a lei, não importa de que jeito, eles eram crucificados. Era uma morte humilhante, ultrajante, né? E muitos deles foram mesmo massacrados, como servos da parábolas, né? Os convidados que deixam de comparecer, alegando que tinham de cuidar dos seus campos e de seus negócios, representam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes para as coisas celestes. São aqueles que ainda acham que nós viemos no mundo para aproveitar, para passear, para nos divertir, para nos distrair, e não compreendem que nós viemos no mundo para fazer o processo de evolução,
do espírito que somos. Então, são aqueles que só vivem para as coisas da vida material. Agora vai ficando mais fácil compreender o que Jesus, porque aqui é o pensamento de Jesus. Desculpa. Quando nós fizemos a nossa reflexão da palavra lá na semana passada, que eu já trouxe agora no início, nós trouxemos para trazer para nós. Onde que eu fui o chamado? E aqui ele está mostrando qual era o pensamento de Jesus ao trazer a parábola. E a gente continua não entendendo nada. Porque não era interessante para nós. Hoje nós já podemos entender o pensamento de Jesus e o pensamento de cada um. Como eu me encaixo em tudo isso. Olha que bacana. Olha a evolução. Acreditavam os judeus de então, que a sua nação devia conquistar a supremacia sobre todas as outras. Quer dizer, eles ainda continuavam pensando em poder, que eles eram as raças puras, que eram eles que iam dominar o mundo. Não entenderam nada do que foi trazido. Olha o esforço de Moisés na época. Olha o esforço dos profetas. Mas, até hoje, o que está acontecendo nesse pedaço do mundo? Infelizmente. Quer dizer que a gente desencarna, reencarna, desencarna, reencarna e continua fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, sem perceber que nós viemos para fazer mudanças na nossa vida, nos nossos conceitos, nos nossos preconceitos. Eles estão reencarna todo mundo no mesmo lugar, por quê? Porque ali é que é necessário fazer as mudanças. E não aprende. E continuam fazendo as mesmas coisas que faziam há 2025 anos atrás. Esses somos nós. Está na hora de acordar? Acho que já passou da hora. Mas está tudo certo. Cada um de nós tem o seu momento de despertar, né? Pois não havia Deus prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira? Então, ficou naquela ideia de que eram eles que iam, porque eles sempre foram em busca da terra prometida, sem entender que a terra prometida é a terra do plano espiritual. É o plano espiritual. Pois se nós somos espíritos, onde é a nossa verdadeira morada? É no plano espiritual. E eles não conseguiam entender isso. Não conseguiam viver isso. E ainda acham que eles é que têm esse domínio. Tomando sempre a forma pelo fundo, eles se julgavam destinados a uma dominação efetiva no plano material. Então, naquela época, eles achavam que eles iam dominar tudo. Hoje já não, né? Eles, coitados, eles lutam para manter o seu território, né? Que aos poucos, bom, nem quero comentar sobre isso, né? Porque não nos cabe, né? Nós temos aqui que ficar com a parte espiritual, orar muito por esse povo, porque é um povo que sofre, muitos já compreenderam, outros ainda não, e nós precisamos orar por eles, para que eles possam compreender a extensão de tudo isso. A extensão dessas atitudes que foram tidas e que hoje é outra coisa. Gente, olha, a guerra hoje, a gente já não consegue entender para que
As pessoas ainda não compreenderam que nós estamos aqui e a nosso momento na Terra é passageiro. Que poder é esse que nós estamos buscando? É material, é querer do outro, o que o outro também conquistou a duras penas lá para trás. E aqui nós falamos da guerra que está matando gente. E as guerras íntimas, que nós temos que travar conosco mesmo, para nós fazermos essas mudanças, para nós entendermos o que é que os ensinamentos de Jesus vêm trazer e convidar a cada um de nós. Quando ele fala para nós que nós somos esses convidados e nós temos que ver em qual situação nós ainda estamos, a gente vê que quantos, apesar do poder, do desenvolvimento, não compreenderam que o poder não é nosso, que nós somos passageiros em todas as tarefas que nós abraçamos. Né? Nós não somos presidente para a vida inteira, nós não somos governadores para a vida inteira, nós não somos prefeitos, seja lá o que for. Nós temos que olhar, governar a nossa própria conduta, a nossa própria vida. Porque é disso que nós vamos prestar contas. E agora imagina a gente ter nas nossas costas, na nossa consciência, tantas mortes, tanta destruição por conta de algo que não é nosso. Que nós somos convidados a cuidar daquilo. Olha a responsabilidade nossa como muda. Nós não somos donos de nada. Nós estamos usufruindo, tendo oportunidade de aprender com aquela oportunidade que nos está sendo dada, porque nós pedimos, porque a gente pediu para vir fazer diferente. Nós viemos para vir para proteger, para ajudar a desenvolver, e não para lutar contra. Nós somos todos irmãos diante da humanidade, gente. Ora, nós nascemos aqui, no Brasil, ora, nós nascemos lá na Europa, ora, na Ásia, ora, sabe, nós somos, estamos no mundo, mas nós não somos de uma região. Por que algumas pessoas têm facilidade em falar tantas línguas? Porque já vivenciou isso com muita, mas com muita propriedade, em muito tempo. Então, nós precisamos compreender que a nossa estada na Terra é passageira, é um período. O que é 100 anos, gente? Na vida, na nossa vida de espírito, que é milenar, é um tantico assim, é um grão de mostarda no meio da idade, do espírito que somos. E nós estamos vindo no mundo para fazer o melhor para nós, para aqueles que estão à nossa volta e aqueles que têm a oportunidade de uma governança, aonde quer que seja, em que grau que seja, é porque nós temos responsabilidade sobre aqueles espíritos. Mas não viemos aqui para mostrar o poder. Nós viemos aqui para poder encaminhar esses espíritos para o bem, juntos. Então é a minha conduta, é a minha forma de ser, é a forma de ser de cada um de nós que vai conduzir esses espíritos para um futuro melhor. Então, nesta parábola, nós compreendemos o que Jesus, nós estamos compreendendo o que Jesus quis dizer com ela. Mas o que é que Jesus quis dizer para mim? Será que eu ainda estou nesse processo da guerra? Será que eu ainda preciso guerrear para conseguir ter um lugar no mundo? Será que eu não posso construir algo no mundo fazendo bem para aqueles que estão à minha volta? E fazer o bem é fazer a guerra?
é matar, é destruir aquilo que com tanto sacrifício foi criado, foi organizado. São cidades, são pessoas, crianças, adultos, não importa, são espíritos que estão encarnados com um propósito de evoluir. E nós tiramos isso deles. Meu Deus, será que um dia a gente vai compreender isso? Que nós viemos para a paz, nós viemos para a luz, para fazer luz onde nós estamos. Então, que a gente possa fazer luz em nós e fazer mudanças íntimas, para que a gente possa construir um mundo melhor, mais eficiente, mais harmonioso para aqueles que ali estão. Olha, gente, nada disso é fácil. Porque se fosse fácil, a gente não teria reencarnado. Mas é necessário. Nós passamos por tudo isso. A gente vê tudo isso e aí nós nos revoltamos muitas vezes. Mas nós precisamos compreender que são espíritos que vieram com oportunidade de se redimir diante de um povo, diante de uma nação. E fazem os mesmos erros, continuam batendo na mesma tecla que já vinham fazendo há muito tempo atrás, há muitas encarnações atrás. E o que é que eu preciso fazer para fazer a diferença? Eu preciso mudar a minha intimidade. Eu, aqui dentro. Porque é cada um de nós modificados que vão fazer desse mundo um mundo melhor. Não tem outro jeito. A vida nos mostra isso. Não vamos perder a oportunidade de fazer o nosso melhor onde nós estivermos. Não adianta a gente querer algo mais se o que nós precisamos está aqui nas nossas mãos, dentro de nós. E nós temos algumas perguntas que nós vamos responder, porque nós vamos parar aqui na leitura, porque a leitura é extensa e eu falei que nós vamos fazer bem calmo, para que nós possamos refletir em tudo isso. Nós já refletimos em nós, o que a parábola disse, e na humanidade, como Jesus está mostrando o que ele quis falar para a humanidade. E ainda está falando até hoje. E está entrando por um buraquinho, saindo pelo outro, sem repercutir em nada. Então vamos lá, gente. Nós temos umas perguntas. A primeira delas é do Jeremias Barreto, nosso companheiro assíduo aqui no nosso trabalho. É lá da Sé, é um bairro do centro de São Paulo, da nossa capital. E ele pergunta: a decadência que hoje está no seio do mundo é a falta total e completa de disciplinas, sejam morais, espirituais e materiais? Sim. É a falta de disciplina diante da lei divina. É a falta de respeito pelo próximo. É a falta de respeito por aqueles que estão à nossa volta. E é a falta de respeito por si próprio. Porque se eu continuo fazendo coisas erradas, sabendo que está errado, gente. Porque tem muita gente que faz coisas mas é mal, faz coisas ruins para o outro, mas ele jura de pé junto que está fazendo bem. Por quê? Porque é o mal que ainda existe nele. E pode mudar? Nós todos podemos mudar. É a única certeza que nós podemos ter na vida, que nós podemos mudar. Mas isso requer o quê? Esforço e compreensão do que é que eu preciso mudar para fazer diferente, para construir esse reino de Deus em mim, esse reino de paz em mim. Porque eu só posso dar para o outro ou para a humanidade aquilo que eu trago comigo.
Essas pessoas que só pensam no poder, que só pensam em guerras, o que tem dentro dela? Será que tem amor? Por quem? Então, gente, é construção íntima. Tudo que a gente põe para fora é o que vai na nossa intimidade. Tudo aquilo que a gente faz de atitude, tudo aquilo que a gente vive no meio das pessoas é o nosso processo evolutivo. Somos nós a nossa essência. E ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém que não tenha disciplina vai ensinar disciplina. Ninguém que não tenha moral vai ensinar moral. Porque se não tem. E justamente é contra tudo isso. E as espirituais é a mesma coisa. A gente só dá para o outro, a gente só dá para nós mesmos, primeiro lugar. Só damos para o outro e só damos para Deus através das outras pessoas e do progresso do mundo aquilo que a gente tem. A gente vê, nós vamos começar a observar melhor as pessoas quando nós compreendermos isso. Porque a atitude de cada um mostra exatamente o que ele tem dentro dele. E isso realmente é essa decadência. Por quê? Os espíritos estão tendo oportunidade. Olha, então é assim. Mas são assim, não vou mudar? Não. O nosso propósito de reencarnar é justamente para isso, para a gente perceber o mal que ainda temos em nós e mudar, para podermos fazer o melhor em cada nova reencarnação. E esses espíritos que ainda têm o mal em si, estão reencarnados no mundo para poder fazer diferente, porque eles se comprometeram com isso. Mas entre fazer e querer fazer tem uma diferença muito grande. E entre querer mudar-se. Porque é fácil a gente mudar? Não é. É fácil a gente aceitar que precisa mudar? Não é. É fácil a gente olhar para dentro da gente e falar assim: eu ainda tenho isso, meu Deus, por que eu tenho isso em mim ainda? E se esforçar para mudar? Não é fácil. Mas requer esforço, requer dedicação, quer dizer, e renúncia de nós mesmos. Essa é a parte mais complicadinha. Renunciar a nós mesmos. Renunciar aos erros do passado e falar daqui para frente vai ser diferente. E é verdade, temos que fazer a diferença. Se não pelo outro, por nós mesmos. Para que nós possamos dar uma caminhada nesse processo de evolução. Não é fácil, mas não é impossível. Sempre é possível quando nós acionamos a nossa vontade para fazer diferente. E todos nós podemos fazer a diferença, onde quer que estejamos. Aí tem mais uma pergunta da Sheila Schneider, Brisamar, Vila Velha, no Espírito Santo, que também está sempre conosco, e a minha gratidão imensa por estar com você também. E ela pergunta assim: quais são os sentimentos que devem nortear nossos atos diários? Qual será o sentimento que deve nortear os nossos atos diários? Primeiro de tudo, o sentimento de amor a Deus, de amor a nós mesmos e de amor ao próximo. Não foi isso que Jesus ensinou? Porque quando eu olho para mim e eu me amo de verdade, eu enxergo como que a gente se ama. Eu sou a pessoa mais bonita do mundo, eu sou a melhor pessoa do mundo, eu sou a pessoa mais bondosa do mundo. Isso mostra que eu sou uma pessoa egoísta, que só eu sei, que só eu faço, que só eu posso fazer melhor. Agora, quando eu sei
que realmente eu tenho algumas qualidades e que essas qualidades podem me ajudar a enxergar o que eu preciso mudar em mim. Porque nós não reencarnamos porque nós somos missionários de Jesus. Não somos. Nós reencarnamos porque nós precisamos mudar. Mudar nossa maneira de ser, de pensar e de agir. E o sentimento que nos move a isso é a nossa força de vontade para que a gente possa acionar o amor divino em nós para poder fazer essas mudanças. Porque chega, gente, da gente sofrer. Chega da gente achar que nós somos vítimas. Chega da gente achar que nós precisamos voltar para o mundo espiritual, porque lá que é bom. Lá é bom dependendo do que nós fizemos aqui, senão nós vamos continuar no inferno que nós vivemos aqui. Que cada um vive aqui. Porque, gente, eu faço mal aqui, eu não vou para o plano espiritual para junto de Jesus. Porque todo o mal que eu fiz, a minha própria consciência vai cobrar de mim. E aqueles espíritos que não souberam perdoar aquilo que uma pessoa má fez, vai receber eles lá no plano espiritual. De que jeito? É bom nem pensar. Se nós pensássemos nisso, que a nossa vida não é esta, que nós vamos ser atraídos para onde nós vibramos no plano espiritual, nós tomaríamos mais cuidados com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos e com as nossas ações. Porque todo mundo quer ir para um lugar melhor, todo mundo quer para o nosso lar, todo mundo quer para um lar que seja de luz. Mas não faz as coisas que é necessária aqui para ir para lá. Fazemos? Vamos pensar e refletir. Aí a outra pergunta é de Elias Rababem, em Jardim Brasil, Americana, aqui no estado de São Paulo também, na cidade de Americana. E ele pergunta: por que a prece, a evocação mental e uma vida mística pode nos isolar do mundo, porém pode ser danoso ao homem que quer viver sem ser e viver do planeta? Então é assim, pelo que eu entendi a sua pergunta, por que nós, se a gente for viver uma vida mística, nós não fazemos progresso? Porque não é essa a intuição. A gente pode viver uma vida mística intimamente. Estar sempre em prece. E eu já falei aqui quantas vezes que para a gente ficar em prece, nós não precisamos parar e ficar 1 hora em prece todo momento. Não, a nossa prece está nas nossas ações também. Antes de eu iniciar um trabalho, eu pedir ajuda espiritual. Senhor, me ajude, que eu possa fazer o meu melhor neste dia. Neste trabalho, não no dia, vamos falar no trabalho, neste trabalho. Quando eu termino aquele trabalho, obrigada, Senhor. Isso não é viver uma vida mística, mas isso é viver em constante sintonia com a espiritualidade maior. E a gente não precisa parar para isso. É quando a gente tem a possibilidade de fazer uma coisa ruim, que é errado, a gente parar e falar: não, isso não quero mais para mim. Isso é viver em prece. Isso é viver a lei divina. Não é nos isolando, é isso que no Evangelho fala. Não é nos isolando, não é nos passando o dia inteiro em prece. Não é no dia a dia, é nos nossos pensamentos,
nos sentimentos que emitimos, é nas ações que fazemos, é na sintonia que nós fazemos com a espiritualidade amiga, que nós vamos aprender a viver melhor, a viver a sua paz íntima. É não ter vergonha do dia que passamos e nem medo do dia seguinte. É ter esperança de que cada dia vai ser melhor, porque eu estou procurando fazer o meu melhor. E não é nos isolando, porque se nós não nos relacionamos com as pessoas, nós não conseguimos perceber o que é que a gente precisa mudar. Porque só a gente com a gente mesmo está tudo certo. Eu como o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu penso o que eu quero, eu ajo como eu quero, minha casa está do jeito que eu quero. Agora, quando a gente convive, quando a gente se relaciona numa família, é tudo como a gente quer? Não. Nós temos outras pessoas para dividir o nosso querer. É por isso que Jesus falou que a primeira sociedade em que o espírito vive é a família. Para depois aprender a viver na sociedade, no global. Hoje nós estamos vivendo o global e esquecemos de viver essa sociedade que se chama família. Nós conhecemos lá alguém lá no Japão, somos amigos daquele lá. Eu estou falando pela distância, tá bom? Não é o lugar. E não conhecemos aqueles que estão dentro do nosso lar. Isso é tecnologia. Ela veio para nos auxiliar, mas nós ainda não aprendemos a utilizar. E esses são os exercícios calmos, tranquilos e serenos que Jesus vai nos dando para a gente aprender a lidar conosco mesmo na vida. Então, meus amigos, é isso. Viver em prece é isso. É ter ações no bem o dia a dia, nas nossas tarefas e nos nossos relacionamentos. Isso é estar em prece. Não é a gente se isolar o tempo todo. Ah, mas a gente precisa fazer a nossa prece pedindo por todos. Nós podemos fazer isso no nosso dia. Quando você está fazendo alguma coisa e lembra de alguém, faça uma prece por esse alguém. Peça a Jesus que ele seja alimentado de amor, de paz e esperança. Você já está fazendo uma prece em benefício. Você vê uma notícia na televisão da guerra, faça uma prece por todos os espíritos que desencarnaram naquele momento de dor e daqueles que ficaram ainda para estar vivendo esse momento. Nós não precisamos parar a nossa vida para isso. Então, meus amigos, é isso que Jesus vem nos dizer. Nós não precisamos nos isolar do mundo. Nós temos que viver no mundo, porque é um mundo de aprendizado. Mas como cada um vive, é que é o seu aprendizado. É o meu aprendizado e é o nosso aprendizado. Então, meus amigos, temos mais conversas sobre isso no nosso programa da próxima semana. Agora nós vamos fazer a nossa prece para podermos encerrar esse programa que, para mim, me traz muita alegria, muita paz e também muito aprendizado, porque quando eu falo, eu também aprendo. Então vamos, elevando o nosso pensamento a Jesus, ser grato por tudo que aprendemos, por todos os ensinamentos, e enquanto aprendemos, o quanto fomos auxiliados pela espiritualidade amiga que está junto a nós, nos fortalecendo para nos mostrar o que é que nós precisamos mudar em nós para fazer essa felicidade íntima sair de nós para fora. E agradecemos profundamente a Jesus por esse Espírito que criou esta estação, esta web rádio, para que pudéssemos aqui estar falando em nome de Jesus, trazendo o seu ensinamento, trazendo as suas vibrações amorosas através do seu evangelho de amor. A nossa gratidão imensa a toda esta humanidade terrena, pela oportunidade que nos dá de aqui estarmos juntos,
neste momento. Porque se estamos juntos neste momento da Terra é porque temos compromissos juntos. E que nós saibamos honrar o compromisso que assumimos na espiritualidade, conosco mesmo, com Jesus, com Deus e com todos aqueles que oram por nós para que a gente não se perca nesse nosso processo de evolução. Obrigada, Jesus, por este banquete de amor e de luz, e que a tua paz reine em nossos corações hoje e em todos os dias da nossa vida. Que assim seja. Obrigada, amigos, pela oportunidade. Um beijo no coração, um abraço bem apertadinho e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.